Olá, eu sou a doutora Tayane e nós estamos começando mais um Primecast. Estou acompanhada da minha irmã e sócia. Olá. E hoje nós vamos receber o Dr. Vinícius França. Eu gosto sempre, doutor, de ver pelo Instagram. Ele é cirurgião dentista pela UEM, cirurgião oral menor, implantodontista com foco em cirurgia guiada. Hoje o papo vai ser muito interessante. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Igual eu estava falando, eu acabei de falar para vocês, eu acompanho vários programas, eu achei a iniciativa muito legal, agradeço muito o convite. Ah, que bom. A gente fica honrada em receber. Doutor, a gente sempre gosta de traçar uma linha aqui para a gente entender como o doutor chegou aqui. Então, quem é o doutor Vinícius França? Quem foi ele na infância? Para começar, né? É doutor Vinícius França filho, júnior ou neto? Boa. A gente mudou um sobrenome, mas sim, eu sou segunda geração de dentista da minha família, né? Então, eu cresci dentro do consultório praticamente, assim, então umas lembranças, assim, que minha mãe estava até falando, assim, eles vão perguntar isso e tal, e aí, eu muito criancinha, me vestia de branco e ia falar que ia trabalhar junto com meu pai, sabe? Então, assim, Criancinha pequena mesmo. Pequeno, 7, 8 anos. Então, assim, já tava ali essa vontade, isso, assim. Já veio meio que no sangue, né? Exato. Não, e assim, o meu pai, a minha mãe também, dentista, igual, eu tenho tias dentistas, primos, então minha família tem muitos dentistas, minha noiva, dentista. Então, tem bastante gente dentista. E no almoço de domingo, fala só sobre dente ou consegue pôr política no meio? Olha, eu gostaria de dizer que a gente não fala tanto sobre dente, mas não é verdade. Como cada um de uma especialidade, a gente acaba atendendo os mesmos pacientes. Então, fala, pô, e o fulano, tal, deu certo a cirurgia? Ou, fez o canal já pra gente, né? Então, assim, acaba a gente falando muito sobre isso. E eu, particularmente, acho legal. É meu assunto preferido. É um assunto que eu gosto muito de... Então, assim, E é legal você conversar com, igual vocês, sua irmã, vocês têm a mesma especialidade e tal. É legal você chegar e falar, pô, aconteceu isso e tal, e a outra pessoa saber o que você tá falando, né? Eu acho que isso é muito... É uma coisa que eu valorizo, que eu acho legal pra caramba. Que legal. O doutor tem irmãos, irmãs? Eu tenho um irmão mais novo, e ele tá fazendo engenharia mecânica na UEM, e ele não quis saber de dente. Né? Foi ovelha negra. Ele falou assim, vou mudar esse assunto de domingo, ele falou. Exatamente. Todo mundo dentista, não, vou fazer outra coisa. Na família tem muito dentista. Então, ele foi ser colega do filho da Thaís, né? De engenharia também. Nossa, eu não sei. A gente sentiu assim na nossa família, porque nós somos dentistas, irmã médica, pai médico. Então, assim, não era só sobre dente, mas geralmente sobre saúde, né? Uhum. E de repente veio alguém com engenharia química. A gente, tipo, que profissão é essa, vai né? fazer? Vai trabalhar com o quê, né? Na sua família também foi assim? Ah, sim. A gente tem... Eu acho que talvez a gente que não é muito da área, o que o engenheiro mecânico faz exatamente, né? Porque acho que são coisas, médico, dentista, são coisas mais palpáveis, a gente tá mais por dentro e tal. Agora, o engenheiro mecânico, ele vai trabalhar onde? Ele vai consertar carro? Exato. Ele vai fazer projeto de carro? O que ele vai fazer? Exato. Né? Foi bem assim na nossa da minha família que família. falou assim, nossa, mas espera lá, engenharia mecânica, né? Mas Pô, e hoje eu vejo, ele tá no 3º ano agora, eu vejo, acho que a Thaís também deve ver no filho dela, é um curso extremamente difícil. Essas engenharias são difíceis mesmo, difícil. né? Acho que tem que gostar muito, né, da área de exatas. Não é fácil. Eu nem imagino. Não, e daí, na família dele, pelo que ele estava me contando, aqui assim, ou você vai ser da área da saúde, ou você vai ser da área da engenharia e arquitetura. Porque daí o primo dele, que estudava com o Vi, tá fazendo engenharia mecânica, e a prima dele, a Luana, tá fazendo arquitetura. Eles estão querendo mudar o rumo da família, você percebeu? Eu acho que o assunto de domingo tava muito forte sobre dente. Acho que eles não, dente não, pelo amor de Deus. Vocês estavam mostrando fotos também, né? Que a gente adora mostrar uma foto, Como que pode, né? E um amigo meu médico veio falar pra mim assim, falou, nossa, mas como que vocês dentistas gostam de câmera, de foto, de não sei o que e tal? Eu falei, puxa, é verdade. Mas ontem à noite mesmo, eu tava fazendo um laudo
Daí, já tirei uma foto, mandei pra Taiane. Olha isso aqui que tem nesse laudo, a gente já... Olha que legal. Olha que Nada legal pro paciente. Nem pro lógico, paciente, nem pro... Não era nada legal, mas era legal, né? Doutor, me conta da sua infância. Além de ir pro consultório com o pai. Olha, eu sempre, assim, eu tive pais muito jovens, né? Então, porque quando eu nasci, meu pai tinha 22 anos. Então, sempre fui muito próximo. Eu fui filho único por 8 anos, né? Até que meu irmão veio. Então, sempre fui muito próximo da família. A minha avó, que é a mãe do meu pai, que morava aqui, né? Ela é falecida já, mas então os domingos era sempre na casa dela, Que com gostoso. os primos e tal. Então, sempre foi muito legal. A família da minha mãe, como eu falei, hoje está aqui, a maioria, mas bastante gente do interior de São Paulo. Então, os meus avós, a gente acabava se vendo menos, né? Meu avô, nossa senhora, o pai da minha mãe era comigo, assim, nossa, a gente era muito próximo. Então... Ele não era dentista. Não. Ele era formado em Direito. E meu avô também, o pai do meu pai também formado em Direito. Só que ele foi mais pra área da política e tal. Entendi. Só que quando eu nasci, ele já tava assim, meio que tirando o pé disso. Porque, olha, exige muita saúde, muita dedicação, Sim. isso, assim. E aí, né, ele já tava tirando o pé um pouco disso. Ele foi professor da UEM, de Letras, também. Legal. Meu avô teve formação de Filosofia, Letras e Direito. E assim, então eu sempre fui um cara muito família. Até o meu irmão, ele fala muito que ele quer morar fora do país, acho que o engenheiro tem um pouco disso, né? Eu vou pra Alemanha, eu vou pra França, enfim. A mesma conversa. Não é? E eu sou um cara muito família, sempre fui. Então eu acho que eu teria dificuldade disso, né? E assim, e na infância, eu muito cedo eu já comecei a ter contato com a parte da música, que é uma coisa que pra mim também é muito forte, é uma coisa que eu gosto muito. Então, ali, eu ganhei uma guitarra com, sei lá, 11, 12 anos. E eu fiz a aula e aí tal, eu comecei a me interessar por isso. E acho que foi, tipo, até hoje é uma coisa muito forte na minha vida. Na adolescência não teve aquele período de rebeldia, tipo, quero ir pra música, ou você sempre foi mas focado? com certeza. Eu diria que esse período durou até... Olha, eu vou te falar, até o 3º ano da faculdade tava rolando esse período ainda. Então, assim... Só que eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem uma visão muito romantizada das coisas, né? Sim. Tipo assim, não, porque vai ser... E acho que tudo que começa a você fazer todo dia se torna um trabalho, né? Então, por exemplo, eu pensei um tempo em ser produtor musical, em trabalhar com, enfim, engenharia de áudio, desenvolvimento de artista e tal. E aí eu fui fazer um curso na época, eu fiquei 1 ano num estúdio grande aqui de Maringá, que eu nem sei se tem mais, mas enfim, meus professores, um era formado pela Berkeley, de Boston, e o outro pelo Souza Lima. Então, assim, um era muito bom na parte de engenharia de áudio, o outro de desenvolvimento de artista e tal. Então, eu fiquei 1 ano com esses caras, e aí eu vi a rotina do estúdio. E, assim, a rotina do estúdio envolve você não produzir só o que você quer, envolve você lidar com pessoas não tão fáceis, não é? Dentro de um... O artista, ele tem uma alma mais pesada, difícil, assim, né? Então, assim... Eu comecei a ver, falei, isso é um trabalho também, né? Porque na minha cabeça, assim, não... Só diversão. É só diversão. Nossa, eu vou fazer o que eu amo mesmo. Exato, Só. tipo, então eu tive muito contato e eu fui... E meu pai sempre foi um cara muito pé no chão, assim. Os meus pais, né? Minha mãe também. Falaram assim, filho, você quer trabalhar com música? Então, tá. Vamos... Tá, me traz um projeto. O que você quer, né? Então eu falei, não, eu vou fazer esse curso e depois eu vou talvez fazer alguma coisa em São Paulo e tal e vou ter um estúdio. Né? Foi isso eu tinha 17 anos. Eu ia perguntar, em qual período tinha foi 17 anos. Então, assim, eu era super novinho, né? Eu tinha... Então, assim, e eu tive um contato com esses caras que eram excelentes. Eu acho que eles nem têm mais o estúdio aqui em Maringá. Mas eu fiquei bastante tempo com eles e foi muito bom pra mim, pra eu entender essa parada da música por um outro ângulo. Sem ser uma coisa de, sonho com música e tal. Então, assim, uma coisa... Não, pé no chão, dia a dia, como que é? E eu confesso que eu, assim, foi um pouco, falei, poxa, tá, nem tudo são flores, né? Então, aí eu fiz um acordo com meu pai, né? Eu falei, então beleza, pai. E aí a gente falou assim, se eu passasse na UEM com 17 anos, o meu pai ia me ajudar a gente fazer um estúdio na minha casa, Então,
Passei. Tenho estúdio, só que é só pra minha banda, pras minhas coisas e tal. Então, assim, eu acabei não optando muito. Eu falei assim, e aí aconteceu uma coisa muito importante, porque eu comecei a gostar muito de odonto. E eu não gostava, eu não queria seguir odontologia. E aí, antes de eu entrar na faculdade e tal, eu vi alguma coisa do meu pai, mas talvez por eu não estar tão próximo das áreas dos meus pais, que é a ortodontia e a endodontia, eu falava, pô, legal, mas assim, eu queria música, né? E aí eu tive contato com outras especialidades na faculdade e tal, e aí eu comecei a mudar a minha cabeça, sabe? Falei, puxa, isso é bem legal. Em que ano foi isso, assim, da faculdade? No terceiro ano. No terceiro ano. Mas Porque entra uma clínica mesmo. Exato. Mas particularmente, assim, eu falo que é óbvio que acho que a gente é o reflexo muito dos nossos professores, né? E assim, claro que todos os professores da cirurgia, do departamento de periodontia, da UEM, são muito importantes, mas eu destaco sempre o professor Edevaldo Camarini, que eu falo que na faculdade, assim, ele foi, praticamente assim, um dos meus grandes mentores. E esse meu interesse em cirurgia começou na matéria dele, assim. Na teoria eu já falei, poxa vida, isso aí é legal. Eu passei até o terceiro ano da faculdade e tal. Ainda amando muito a música. Exato. E aí eu cheguei e falei, nossa, isso é bem legal. E tanto que o livro do Marzola, eu acho que eu tenho uma cópia do meu pai, eu acho que deve ser de 94 o livro. Eu já li esse livro, assim, incontáveis vezes. Sério? Porque é um livro tranquilo, assim, é um livro... meu, eu falei, nossa, isso é muito legal. Só falando sobre cirurgia. Técnicas exodônticas, não é só extração. Eu falei, pô, que legal isso daí. Na verdade, eu já flertava anteriormente com a radiologia, inclusive. Eu fui orientado, né, todos os anos da faculdade, até meu TCC, pela professora Mariliane Chicarelli, que, foi uma mãezona minha na faculdade também. A gente começou a trabalhar junto no segundo ano. Trabalhei muito com tomo na faculdade. Legal. Isso, depois, na hora que eu fui para a cirurgia, para implantodontia, me ajudou demais. Você ajudou muito. Porque eu até tava ouvindo a Letícia falar, né? Que às vezes a pessoa pega o template e, como que eu vou manusear isso daqui? Então, assim, veio uma bagagem muito legal da radiologia, assim. Então, a odontologia, por mais que eu tenha tido esses lapsos quando eu era criança, assim, vou botar roupa branca e vou trabalhar com meu pai, né? Eu acho que não foi tanto assim, tipo... Não, sempre quis, tal. Foi uma construção, assim, que eu tive um contato lá dentro e falei, nossa, isso é bem legal. Por mais que eu tenha... Eu acho muito louco isso, porque eu tive o contato que talvez muitas pessoas não tiveram e eu fui ter essa percepção meio tarde, assim, sabe? Da odontologia. Da odontologia, tipo, de falar assim, poxa, isso é legal, eu gosto disso, e eu tipo... Assim, tô me saindo meio tarde, bem. mas na hora certa, né? Exato. Ali no momento Talvez meio tarde pro seu pai, pra sua mãe ficar, ai meu Deus, será que ele vai continuar na odontologia? Será que ele vai pra música? Mas acho que assim, meio tarde, mas na hora certa, né? Exato. Eu vi, acho que o Fausto falou alguma coisa assim, né? Que a Maria Luísa também não foi uma coisa assim, né? Tipo, de sempre quis e tal. Então, assim, e eu falo que os meus pais nunca me pressionaram pra falar assim, não, vai ser dentista e tal. Meus pais sempre foram muito tranquilos com relação a isso. E até eles ficaram um pouco assim, falando, nossa, sério, vai ser dentista então? Porque eu falo que eu sempre fui assim, eu dei muitas voltas. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou ser médico. Eu falei, não, eu acho que eu vou fazer direito. Não, acho que eu vou ser dentista. Tipo, isso, dos 15 aos 17, você ficou nessa... Exato. Então, assim, foi vários cursos assim que... eu vejo assim que, direito não tem nada a ver comigo. Tá, talvez medicina seja ali, mas eu gosto bastante de odonto. E é que eu acho que a gente com 16, 17 anos é muito novo, né? É muito novo, eu acho... A gente não sabe exatamente, nem você tinha certeza que era música. Sim, exatamente. Né? Imagina, se você tivesse ido por frustrado, essa certeza... né? Você... Eu acho até que foi o estúdio de música que fez ele fazer odonto. O sonho do Não, é o que ele estúdio. falou, né? Ele não... Vamos dizer assim, não são só flores, né? Como toda profissão, né? Exatamente. Só que eu acho, né? Eu acho que a música é um pouquinho mais difícil, né? Sim, você depende de vários fatores que estão fora do seu controle, né? Tipo, não é só qualidade, não é só... Você tem que ser bom de relacionamento, você tem que se comunicar bem, às vezes tem que ter sorte. Tem que ter sorte, Mas você gosta de cantar, de tocar guitarra? Qual... Eu gosto de cantar e tocar guitarra, mas assim, digamos, o palpável, tipo assim,
uma carreira musical não é muito palpável, né? Então, por isso que o meu pai falou, pô, produção. Então, acho que é uma coisa mais... Aí eu tava pensando, o meu professor falou na época de ir pra Boston, né? De fazer o curso de verão de Boston, da Berklee, que é muito legal. Mas foi isso. Eu acho que, assim, é uma visão... Quando a gente tem uma visão de fora das coisas, e eu vi, achei muito legal. Acho que vocês estavam falando disso ontem, eu não sei se... Enfim. Mas tipo, a pessoa que vê um centro de imagem de fora acha que é uma realidade. Sim, E vocês que sim. estão ali dentro no dia a dia, vocês vão saber todas as dificuldades que vocês enfrentam, e etc e tal. É bem diferente. Né? Tipo, Não é só uma fotozinha, né? É. Vamos tirar só uma eu foto. mando lá, o cara faz tão rapidinho, já manda pra mim e tal. E da mesma forma eu faço cirurgia guiada, né? A pessoa fala, não, eu vim encaixo o guia, fura. Às vezes Pronto, nem corta, tranquilo, 10 né? minutos ele faz a cirurgia, né? Super fácil encaixar ali. Fácil. E nem sempre é assim, né? A gente sabe que começa o planejamento, eu falo que a gente investe muito tempo antes pra chegar lá, né? Sim. Mas eu falo que... Então, a minha infância, assim, eu acho que foi muito disso, pensando na parada da música. E... Era um filho bonzinho. Ah, eu sempre fui, viu? Eu sempre fui, pior que eu sempre fui. Eu sou um músico Nutella já, entendeu? Eu sou um músico Nutella. Você é o primeiro neto? Eu sou Você é o primeiro eu sou o neto. primeiro dos 7, né? Aham. Do lado do meu pai, né? Então, é claro que sempre acaba tendo uma pressão, né? De você ser o espelho da geração que vem, Sim. porque eu sou o primeiro, depois tem a Larissa, que é minha prima, que é formada em Direito, fez lá na UEM também. Ela é mais perto de mim. Aí os outros netos são todos um pouquinho mais passados. Então, o pessoal tá entrando na faculdade agora, né? O meu irmão, depois o Dinho e a Luana, agora o Rafa vai fazer também. Então, assim, acabou tendo um espaço. E quando tem um espaço, acho que tem uma pressão. Fala assim, né? Você tem que ser Que vai espelho dar dessa esse galera, daí? né? Então, e eu acho... Mas, assim, eu falo, os meus pais sempre foram muito, muito de apoiar mesmo, sabe? Pô, é música? Não. Então, vamos fazer disso um projeto, né? Eu acho que isso é legal também. Não pode ser uma coisa, tipo, muito... Ah, não, faz aí, a gente vai ver o que vira, o que dá certo. Então, não. Pô, eu quero... seriedade, compromisso. Então, Acho que assim... foi isso que também fez você pensar, né? Aham, exato. Tipo, não é uma brincadeira, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é importante, eu acho. E a gente, quando é muito novinho, a gente não pensa muito nisso. Não. E alguma coisa que você aprendeu na música, porque você trabalhou com a música, você trouxe para odontologia? Olha, A bagagem veio? eu sempre trabalhei muito com edição de vídeo, que é uma coisa legal, né, para conteúdo. E eu falo que eu era muito, muito tímido, muito fechado quando eu era criança. E a música me deu isso, sabe? Me deu o fato de eu me comunicar melhor, de eu conseguir me articular melhor e tal. E hoje, por exemplo, eu comecei, é um projeto mais recente, mas eu tô dando aula em alguns cursos e tal, como professor convidado. E pra mim isso, eu acho que ajudou muito, sabe? A música, essa Sim. desenvoltura e tal. Eu tocava no MPB bar, sabe? Ah, é? Toquei lá pra, tipo, casa lotada, assim, 500, 600 pessoas, assim. Então, foram experiências legais que destravam um pouco a gente, eu Sim, acho. com certeza. Isso durante a faculdade? Foi durante a faculdade, eu acho que até o comecinho, depois de formado ali, eu tava com banda ainda. Hoje eu tenho banda, assim, mas como é um advogado, um dentista, a gente acaba tendo menos disponibilidade, né? Eu acho que, assim, quando você faz uma coisa, tipo, full time, eu acho que, né? Sim. Mas vocês se apresentam ou é A só... gente toca, a gente tocou a última vez num evento, eu acho que deve estar com uns 2 meses. A gente toca de vez em quando. E qual que é... Tô aposentado. O que vocês... Tá muito novo ainda. O que você gosta de tocar? Qual que é o estilo de Maravilha, vocês? eu gosto... A minha banda anterior, que tocava bastante, a gente tocava música pop internacional. A gente tocava Maroon 5, Bruno Mars, a gente Que tocava delícia. essas coisas. Então, assim, músicas bem, assim, para um público mais jovem. E eu falo que na música a gente passa por muitas fases. Eu acho que todo mundo... E ultimamente eu tenho passado por uma fase muito... de voltar para algumas coisas que eu ouvia antes, sabe? Tipo de rock antigo e tal. A minha banda hoje, a gente toca rock da Inglaterra. Então Beatles, Oasis... Que legal.
Arctic Monkeys, coisas um pouco mais modernas Adoro também. Arctic Monkeys. Então, assim, eu gosto muito de rock da Inglaterra. Até, assim, eu tava parado na música, porque tava com muitos projetos, tava consumindo muito tempo. Até que o Paul McCartney resolveu vir pro Brasil. Eu nunca tinha visto ele ao vivo. E eu falei pra minha noiva, amor, a gente vai. A gente não importa o preço, a gente vai. Eu preciso, porque o homem tá com 82 anos. Foi fantástico, né? Não, e a gente ficou pertinho e foi tão... Nossa, assim, eu vi um show ali de profissionalismo, de uma pessoa que ama o que faz ali. É óbvio que não faz por dinheiro, né? E eu voltei de Curitiba, eu falei assim, puxa vida, eu tô com saudade disso. Que legal. Então foi... Acho que são momentos da Foi vida. final do ano passado. Foi. É, A era gente pra eu retomou. Ah, é? Meu marido é super fã de Beatles. É mesmo. Ele canta, meu cunhado tá toca, brincando, então eles que já legal. tiveram banda, meu cunhado tem estúdio, tudo. E aí a gente não tava numa fase boa e a gente não foi pro show, mas meu cunhado foi e ele voltou assim. Vai ter de novo, hein? Vai ter de novo. É que eu vou confessar, eu não gosto muito de Beatles. É muito... Divide opiniões, Beatles divide opiniões. Divide, eu falo. Ai, o Xande vai tirar o presente. Vai parar de patrocinar a gente. Não fica falando isso. Não, eu brinco, acho que eu já até falei aqui no podcast que eu falo, no nosso velório vai tocar nossas músicas que a gente mais gosta, né? E eu falo pro meu marido, e se você morrer primeiro, eu não vou tocar Beatles, viu? Se prepara. Ele vai até eles vão fazer um show agora, eles se reuniram, estão Que ensaiando. legal. Depois eu vou mandar pro doutor. Eu quero ver, com certeza. Lá em Marialva vai ter o Festival da Madeira, então vão ser várias bandas de rock. Poxa, que legal. E aí ele tava me mostrando as músicas escolhidas, e aí tinha Beatles, CPM 22, e aí eu comecei, não, essa Caramba. não, essa sim, essa não. Ele falou assim, você vai no show? Eu tô pensando. Mas eu acho que é... Sua noiva discorda também de alguns gostos ou não? Não, ela gosta. E assim, eu gosto de algumas coisas que são bem diferentes, assim. Eu gosto de... Eu falo que eu sou um velho num corpo de novo, você entendeu? Eu gosta de Beatles. Eu gosto muito... E eu gosto de coisas mais antigas. Eu gosto de country antigo. Eu gosto muito de Frank Sinatra. Eu gosto muito de coisas de jazz, né? Assim, então eu gosto de umas coisas meio peculiares, assim, eu acho que... E ela acaba... Falou, olha que legal essa música e tal. E ou ela gosta, ou ela me engana muito bem, entendeu? Ou ela tá muito apaixonada. Exato. Mas... Vamos ver depois que sair o casamento. Exato, ó. Daqui, nós estamos fazendo as contas. Falta 8 meses pro casamento. 8 Nossa, meses. só pouquinho. Parece que é muito, mas é muito rápido que vai E a gente passar. começou a planejar com 1 ano e meio de antecedência. Porque a gente queria... Tinha várias coisas que a gente queria e a gente falou, pô, não vamos abrir mão, tipo, dessa banda, desse lugar e tal. Então, assim, vamos ver com bastante antecedência pra poder ter tranquilidade, não ter o caso, tipo, o lugar pode, a banda não pode. E acontece muito, né? Exato. E, assim, ainda mais eu acho que a data que a gente quer, que é abril, né, vai ser um final de semana que vai ser feriado antes e depois. Ah, que delícia. Porque a gente tem, tanto eu quanto a Camila, a gente tem bastante parente de fora, então facilita muito a vida, pro pessoal poder vir, não ser uma correria e tal. E a gente viu essa data, a gente falou, não, vamos fazer nessa data. Ô, doutor, vamos entrar, eu ia pro outro assunto, mas entrou nesse e eu queria perguntar sobre isso. Diga. Vamos falar sobre o pedido de casamento? Vamos inspirar as pessoas Muito que bem, estão namorando. Por favor, pode contar tudo pra gente? Claro, com certeza. Desde a construção da música. A Thaís, eu não contei pra ela que eu queria. Contou isso. Mas eu tava pesquisando a Você vida viu? do doutor. Então, assim, eu sempre gostei muito de escrever, de compor, então é uma coisa que eu sempre fiz. E eu fiz essa música pra ela, eu acho que, assim, a gente Ele tá... fez uma música. música pra pedir ela em casamento. Eu até falei Não é pro só um anel. Foi. Homens, olha a diferença. Não é só um anel. Não, eu cutuquei meu marido e falei assim, você viu? Ele fez uma música pra ela, pra pedir em casamento. Aí ele olhou assim, eu falei, meu marido não canta pra mim. Ah, não? Não, eu escuto ele cantar no chuveiro. Mas quando eu falo, canta tal música pra mim, ele trava. Mas eu entendo, é um pouco de pressão, né? E você cantar pra pessoa que você mais gosta na vida, então, assim, é difícil você não é uma situação muito fácil, eu entendo. Eu canto pra ela, mas eu entendo. Vou perdoar ele. Então, assim, aí eu fiz essa música que chama Paris pra ela, e
Aí a gente... Você já fez pensando em pedir ela em casamento? Ou Na você verdade, fez... eu fiz pra ela, assim, a gente tá junto há 6 anos e meio, né? Vai fazer, dia 21 de abril, vai fazer 7 anos, né? Então, eu queria casar eu queria casar na data do dia 21, pra ficar uma data só, né? Homem tem dificuldade com data, então já deixar mais fácil. eu acho bonito também isso, né? Mas essa era uma segunda-feira, então infelizmente teve que Deu ficar pro dia certo. 19, então está tudo bem. E aí, então, eu fiz a música pra ela e tal. E aí, eu falo assim, eu desde muito cedo já sabia que eu queria casar com ela. Então, assim, a gente começou a estar junto. Eu falei, é ela, eu quero casar com ela e é isso aí. Lindo. Então, aí né, claro, a gente espera ela se formar e tudo mais, tal. Porque a gente se conheceu na faculdade, né? Vocês estudaram juntos? Sim, na verdade, no mesmo, nós somos contemporâneos, só que eu tava no terceiro e ela tava no primeiro, né? Ah, entendi. Então, aí eu decidi o pedido e tal. Aí a gente falou, pô, vamos pra Argentina, vamos pra Buenos Aires e tal, beleza. Aí falei, pô, é um momento propício, né? Aí eu pesquisando pontos turísticos de Buenos Aires pra saber aonde era melhor pra pedir ela em casamento, não foi? E assim, eu sempre gostei assim de fazer uma coisa, eu vou me preocupar com isso, eu realmente vou fazer uma coisa legal, eu queria fazer uma coisa legal. E aí, comprei o anel, tudo certinho e tal. Aí eu falei, pô, esse Rosendal de Palermo é legal, é um lugar que né, você começa a pensar, lugares pra pedir em casamento em Buenos Aires, né? E hoje em dia na internet até isso tem. Então, aí a gente chegou lá e tal, e vocês imaginam, né? E isso é uma coisa que, obviamente, no vídeo não aparece, né? Mas a gente foi até Porto Iguaçu de carro, e aí lá a gente pegou o voo para Buenos Aires, né? E você acredita que cancelaram o nosso voo? Tipo assim, aí remarcaram o nosso voo, a gente ia tipo numa sexta, a gente ia ficar até quarta. Aí mudaram o nosso voo, não foi tipo de sexta pra mais tarde ou pra sábado, mudaram pra terça. Como assim? A gente vai na terça e volta na quarta, né? Daí, então, e vocês imaginam a minha cara no aeroporto lá na Argentina, com o anel na mochila. Diz que dá trabalho, né? Esconder o anel. Não, lógico, né? A caixinha, né? Tal, com o anel na mochila, pensando... A Camila, ela tá falando, pô, uma viagem de férias, né? Que a gente não vai mais, tal, né? Uma escapadinha ali. E eu pensando, meu Deus do céu, eu preciso pedir essa menina em casamento. Vou fazer o quê agora? Eu pesquisei, fiquei horas ali. Tá tudo certo, Exato. programado. Não, e assim, tudo, né? E aí, uma alma... Assim, eu falo assim, nesses momentos sempre tem uma pessoa iluminada ali que Deus coloca ali pra ajudar a gente, né? Uma funcionária do aeroporto. Eu não falo espanhol, né? E a Camila fala, mas assim, a pessoa precisa saber o que tem que fazer, qual que é o protocolo e tal. Então, ela, com o meu telefone e com o dela, a funcionária ligando numa companhia aérea para cancelar a passagem e comprando na hora de outra companhia. E assim, a gente foi no mesmo dia, assim, tipo, demorou um pouquinho mais, sei lá, 2 horas a mais, mas a gente foi no mesmo dia. Eu falei assim, nossa senhora, realmente Deus falou, não, é você pra eu vai, casar né? com Você ela vai, mesmo. você vai. Casar foi um sinal, né? Então, assim, foi esse perrengue, né, na saída do Brasil já. E aí a gente chegou lá e, tipo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E eu queria muito fazer isso. Eu falei assim, cara, eu não vou aproveitar a viagem enquanto eu não conseguir resolver isso, tá? Tipo... Então, e assim, a minha família toda sabendo, né, obviamente. Você contou pra todo mundo? Contei, aí eu já tinha conversado com meu sogro, já tinha pedido pra ele, né. Gente, fica a dica, viu? Olha, tem que... A família da Camila é muito tradicional, então quando eu fui namorar ela, eu pedi pro meu sogro, tudo assim, né, tudo certinho. E eu só namorei ela na vida, então então assim, aí beleza, tá tudo certo. Aí chegamos lá e tal. Aí a gente sempre monta um roteirinho de viagem, né, né? Aí chegou a hora da gente ir pro Rosendal. Gente do céu, vocês não têm ideia o tanto que eu tava nervoso com isso. Depois de, sei lá, já tinha dado 5 anos, 5 anos de relacionamento, sabe? Então, assim, né, a gente já tinha falado várias vezes de casar e tal, mas, gente, a gente fica nervoso mesmo assim, a gente fica Veio nervoso. uma pressão. Você sabia que a resposta ia ser sim, né? Exato, Mas... exato. Mas você fica, não sei, não é muito racional isso, né? E eu tava lá, nossa, não, vamos pedir, tal. E todo mundo falou assim,
meu, filma, pelo amor de Deus, esse motivo, esse momento, né? Porque todo mundo queria ver e tal. E aí eu falei, puxa vida, como que eu vou fazer pra filmar, né? Meu, a gente fez um esquema ali de deixar o celular em cima. Eu falei, vamos tirar uma foto aqui que tá bonito e tal, não sei o quê. Aí tiramos uma foto, eu deixei filmando. Aí a gente fez a pose pra foto e tal, não sei o quê. Aí eu contei pra ela que né, aí eu ajoelhei, pedi ela em casamento, assim, tá tudo filmado. Então, assim, a gente mandou, tipo, a família toda viu. Então é um momento, assim, que foi bem legal. E aí eu tava editando vídeo e aí eu tinha música que eu tinha gravado já, né, tudo certinho, tinha lá no estúdio na minha casa e tal. Já tinha apresentado pra ela a música? Já tinha. Mas assim, ela já conhecia e tal, mas eu não tinha feito a produção da música. Eu tinha mostrado, tipo, cantando, voz e violão e tal. E aí essa música foi uma produção que eu fiz lá no estúdio, tocando tudo, né, e tal. E aí foi bem legal. E todo mundo... Assim, eu achei que foi legal porque todo mundo acabou participando, assim, desse momento de ver como foi a reação dela e tal. Então acho que foi bem legal. Foi bem especial. E ela esperava? Ela falou depois? Ai, se eu te contar, Tayane... Ai, meu Deus, lá vem emoções. Tô gostando. A gente tava saindo de casa pra viajar. E a minha avó, tadinha, ela é uma pessoa muito, muito, muito querida. E ela, assim, a gente tava saindo, e aí ela falou assim, Vini, não esquece a... Aí a Camila tava atrás dela, ela falou, é o documento. Então ela tentou disfarçar, tadinha. Ela tentou disfarçar, tadinha, mas acho que ela já tava esperando, Mas ela pensou rápido, Mas a Camila é esperta, já deve ter sacado, assim, alguma coisa. Mas acho que ela tava ansiosa também, né? Sim. Porque não sabia o momento. Exato. Às vezes ela ficava na dúvida. Ai, será que é? Será que não é? E se Será não que é for, né? agora? E se não for, Tinha né? que ser Se eu no tiver começo errado. Tinha que ser no começo da viagem, porque senão nem ela não ia aproveitar a Exato, viagem, né? exato. Foi no Esperando. primeiro dia? Acho que foi no segundo dia. Segundo. A gente chegou muito cansado. E... Pô, e assim, tanto que eu falo que, nossa, a gente gostou muito de Buenos Aires e tal. Eu falo assim que tem muitas opções. Pra quem quer fazer isso, Sim. é uma Foi cidade muito bem bonita. pensado, Buenos Aires. Então, assim, a gente tava... Eu avaliei várias possibilidades e, assim, acho que foi a que casou melhor naquele momento ali e tal. Então foi bem legal. E eu fiquei feliz, assim, acho que deu tudo certo, sabe? Parabéns, Planejei. Foi, um Foi momento lindo. especial. Muito obrigado. Agora Depois eu vou eu ter que vou assistir, né? Vou ter que Isso, assistir. assista. Vai ter, muita gente agora vai olhar pra assistir. Doutor, e além de Paris, você fez mais alguma música? Eu fiz algumas músicas, eu acho que eu devo ter talvez umas... Eu acho que entre 20 e 30 músicas. Bastante. Bastante. E assim, a gente... É que hoje é mais tranquilo de fazer registro e tal. É que na época que eu comecei a fazer, eu acho que ainda é assim. É um amigo meu que compunha comigo algumas coisas, ele via que a forma mais correta de você registrar suas músicas era, tipo, registrar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E registra por carta lá. Então, assim, é super... Assim, você manda e aí demora. Mas, assim, vem um documento, tipo, reconhecido em cartório, tudo certinho e tal. Então, assim, hoje você registra pela internet. Então, assim, não na Biblioteca Nacional, eu acho, mas... Então, eu consegui registrar algumas músicas, assim, que eles passam por um crivo de plágio, sabe? Tipo assim... vai comparar no banco de dados com coisas... Acho que hoje deve ser até feito por inteligência artificial, né? Tipo, pra ver se tem alguma coisa. Graças a Deus nunca voltou nenhuma. Que legal. Então, assim, eu gosto muito disso também. Eu nem imaginava que era assim que Eu também funcionava. não. Meu cunhado faz música, mas eu não sabia. Eu pensava que ia lá, fazia música, pronto, acabou. Né? Eu fiz, eu vou cantar e tá bom. Exato. E esse amigo meu, ele é compositor, assim, ele tem um trabalho, assim, de vender músicas e tal, e assim... E ele me falou assim, não, Vini, isso aqui é o mais certo pra proteger a propriedade intelectual e tal. Então, assim... Como eu aprendi a compor muito com esse cara, então eu acabei aprendendo com ele. Então, assim, isso é o jeito que ele fazia. Eu acho um absurdo, né? Imagina, eu com 15 anos compondo e mandando uma carta, né? Mas, carta. assim, tudo bem. É uma carta mesmo, escrita ou não? Você manda um formulário, formulário. você manda um formulário com a letra,
Tipo, você faz tipo um índice, como se fosse uma submissão de trabalho em congresso, assim, você faz tudo certinho para você registrar a letra e tal, e assim, se você for registrar a partitura, tem que estar tudo escritinho, certinho, então é bem, não é tão simples assim. Então, Paris está registrado tá. pela biblioteca? Você me pegou, Tainá, eu não lembro. É que eu comecei a fazer outro tipo de registro ultimamente. Eu acho que na internet eu tenho certeza. Na biblioteca eu não sei. Mas assim, é que hoje em dia tem muitas formas de você ter prova de propriedade intelectual, então é bem mais tranquilo. É que esse meu amigo começou a compor faz alguns aninhos já. Nós podemos ter um spoiler do casamento? Como assim? Me conta. Vem música, vem Maravilha. apresentação, ou é tipo... Olha, acho que se não Vai tiver ter que me apresentação minha convidar que vai de ser um novo. problema. Acho que se não tiver. Então, assim, não, eu acho que eu contratei, assim, a Camila planejou tudo, né? Vocês sabem, eu acho que, não sei como foi o casamento de vocês, mas eu acho que a noiva toma muita frente das coisas, né? E o Planejei noivo... tudo, eu planejei que ia ter uma música especial pra mim, mas não teve. Então, assim, mas como eu tenho esse lado muito forte da música, a gente conversou, falou, não, eu vou, então, cuidar de toda a parte de música, de som, de tudo. Então, beleza. Então, a gente contratou músico de cerimonial, eu escolhi tudo, as bandas que vão tocar, a minha banda provavelmente vai tocar, um momento ali também vai tocar, no cerimonial provavelmente vai acontecer alguma coisa. Provavelmente. Então Provavelmente vai ter acontecer alguma coisa. Que quem vai cantar no meu cerimonial também é o meu professor de canto. Então, assim, é uma pessoa que, tipo, eu faço aula com ele. Na escola eu tô há 10 anos, 11 anos, né? Agora, com ele, eu devo estar há uns 7 anos com ele. Então, assim, ele é um amigo praticamente hoje. Então, ele vai cantar, porque ele vai ficar como convidado, né? Então, e aí, provavelmente, a gente provavelmente vai ter alguma coisa. Então, nós vamos ter que convidar para vir contar do casamento. Exatamente, combinado. Doutor, e vamos voltar para a profissão. Faculdade, teve desafios? Quem foi o doutor Vinícius na faculdade? Maravilha. Eu falo assim, eu acho que eu tinha uma situação muito forte, especialmente no primeiro ano, eu acho que eu falei, cara, eu não sei se isso é pra mim, eu gosto da música, né? Eu tô aqui e tal. Até porque primeiro ano a gente quase não vê dente, né? Exato. E assim, eu falo que a odontologia ela foi me conquistando aos poucos, sabe? Pô, segundo ano, com a professora Mariliane e tal, fazendo pesquisa com tomografia e tal, eu falei, nossa, que legal. Tanto que eu falo que da mesma forma que eu tive essas fases, né, de profissão, dentro da odontologia eu tive fases ali que eu queria fazer. Eu falei, poxa, que legal, eu quero ser radiologista, né? Queria ter um centro é uma de imagem. delícia. Eu sei, eu também gosto. Mas assim, eu acho que foi muito importante pra mim hoje esse momento. Cara, eu avaliei tomografia, eu aprendi a mexer com Dacon, tipo, no segundo ano da faculdade. Então, pô, olha que experiência legal que talvez dentistas formados não tenham. Não tem, realmente. Então, assim, eu fiz pesquisa na época, a gente usou o Choran, né, do iCat, e a gente usou o Zirix, que na época tinha uma versão gratuita, um software do Mac, né? Eu comprei o Mac na época por causa dele. Eu acho que nem tem mais gratuito, eu acho. Enfim. Não sei. Mas aí eu acabei trabalhando com um Tom e tal. E aí, no terceiro ano, eu acabei tendo esse contato com a cirurgia, com a parte que eu sou apaixonado também, que é o professor Fará, que dá essa disciplina pra gente, que é a parte da terapêutica medicamentosa. Eu adoro essa matéria. Sério? Por causa dele, inclusive. Nossa, eu lembro das provas do professor Fará. São memoráveis, não são? Ele é nosso indicador. Gente, eu acho que eu nunca acertei uma questão dele 100%. Era assim de... Não, e assim, e depois que a gente passa por isso, eu assisti a aula dele na graduação, assisti a aula dele depois na especialização, assisti a aula dele agora no mestrado, que eu vou fazer meu estágio na docência com ele, né? O meu orientador é o professor Rodrigo Polurra. Mas ele falou, eu falei, poxa, que eu tô dando aula de terapêutica, será que teria como eu fazer? E ele, pô, professor Rodrigo, cara, fora de série, né? O professor Sérgio e o professor Rodrigo estão me orientando. E eles foram super solícitos, assim, eu falo que eu dei muita sorte nos orientadores do mestrado. Então, eu tive contato com a terapêutica e eu falei, puxa, isso é legal, hein? E ninguém gosta, né? Tanto que a gente vai num congresso agora que vai ter em Campinas de terapêutica e sedação e tal, da professora Juliana Ramaciato, do professor Rogério Mota, promovido pela São Leopoldo Mandic, lá de Campinas. Super legal a iniciativa deles. Vão trazer o professor Daniel Haas, de Toronto.
Nossa, vão que trazer legal. para um evento, assim, e eu falo que é uma matéria tão importante. É muito importante. E eu falo assim, eu mesmo na faculdade, a gente sabe, a gente não consegue visualizar a importância daquilo, né? Eu acho que volta aquilo que a gente é muito novo, né? Exato. Eu era muito imatura para entender a seriedade, Todo mundo, né? Poxa, se eu associar lítio com metronidazol, o paciente pode ter uma intoxicação séria, Sim. né? E, pô, prilocaína em gestante pode causar uma metamoglobinemia, o paciente pode morrer, né? Assim, num caso extremo, né? Então, eu acho que o Farah me trouxe muito esse questionamento, sabe? De pensar muito, sabe? De pensar sobre o que eu vou fazer. Não, eu falo que eu acho que hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande dos dentistas mais novos de se preocupar o como eu vou fazer. Mas, cara, você tem que saber quando você vai fazer, quando você não vai fazer. E assim. E se complicar, o que vai fazer, Exatamente. Isso, Tayane, eu acho que Acho que é o isso que mais você falou difícil, né? exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Pô, você tratar complicação? Não. Poxa, então talvez seja melhor eu estudar, repensar isso e voltar mais seguro, né? Então eu falo que tive muito contato com os professores da cirurgia, como os professores da própria radiologia também, mas nesse terceiro ano eu já mudei, eu falei, opa, pera lá. E aí, Tchau, música. foi um momento assim que eu falei, poxa vida, eu acho que eu posso gostar disso. Posso ser feliz com Eu isso. posso ser feliz com isso. Eu acho que isso é muito importante, porque eu nunca quis um trabalho que eu fizesse das 8 às 18 e que eu vivesse esperando o final de semana. Eu sempre quis alguma coisa que me completasse, alguma coisa que eu falasse, não, pô, gosto de fazer isso, né? Eu acho que eu tive aula com um professor uma vez de Rio Preto e ele é fenomenal, assim, o Heitor Consenza. Ele é muito bom na parte de vídeos e tal, e eu tive aula, eu fui lá fazer o curso dele, lá em Rio Preto. E ele fala assim, cara, ele fala daquela frase, né? Ame o que faça e nunca tem que trabalhar um dia na sua vida. Ele falou, cara, também não é bem assim, né? Porque a gente sabe que tem dias e dias, mas se a gente puder ser feliz com a nossa escolha, se a gente puder trabalhar com uma coisa que deixa a gente feliz, que deixa a gente satisfeito, pô, eu acho que isso é qualidade de vida, né? Então eu comecei a ver isso na odontologia que até então eu não via tanto. E aí, no quarto ano eu tive a oportunidade de ser monitor eu fui monitor de radiologia no terceiro, no quarto ano eu fui monitor de cirurgia. Sempre muito empenhado, né, doutor? Eu acho que a UEM, ela estimula muito a gente a ir atrás de projeto. E isso eu acho uma coisa muito bacana, porque a partir do momento que você passa na prova de monitoria de cirurgia, você tem oportunidades que talvez não estão ali para todo mundo, sabe? Então, assim, eu falo que eu tive a oportunidade de fazer procedimentos na minha graduação que talvez pessoas foram fazer só na especialização, sabe? Pô, eu fiz canino cruzado retido no mento, né? Na graduação. Na graduação. Assim, num projeto, né? Obviamente, sob supervisão de professores ali. Eu acredito que nesse caso foi o professor Newton Kamei, que estava ali junto também. Mas então, assim, foram oportunidades que eu tive muito boas, assim. Eu olho para a graduação e falo, cara, olha que momento legal que eu tive para aprender. E a gente, no quarto ano, aí eu já tava assim, falei, não, eu vou... Antes de eu entrar no monitoria de cirurgia, eu tava pensando, acho que eu vou fazer pério, né? Aí eu entrei no monitoria de cirurgia, eu falei, não, vou fazer buco. Só que eu falo que até isso é muito bom, de você ser monitor de cirurgia, você viver ali junto com eles. A gente podia ir no plantão, junto com os residentes, com os professores, e auxiliar os professores no consultório. Então, além de ser uma oportunidade de aprender muito grande, é uma oportunidade também de você ter contato com aquela rotina. De estar de plantão, de sobreaviso, de você, sabe? De você viver a especialidade. Entendi. Para você poder pensar, eu quero isso para mim, ou eu acho que talvez gosto de cirurgia também muito, mas talvez eu prefira um trabalho que não exija o plantão, não exija essa parte do hospital, particularmente. Tem que ter uma vocação para isso. Exato. Eu falo assim, olha, eu tive contato com vários residentes que passaram ali pela UEM, todo mundo, eu falo que cada um ensina uma coisa pra gente, né? E eu acho que isso foi muito importante na minha formação, agradeço demais. Eu fui monitor no quarto e no quinto ano de cirurgia, aproveitei muito. E
Até na época, o professor Ângelo, que é muito amigo do meu pai, eu acabei não fazendo a prova de residência, porque eu já estava decidindo que eu ia fazer implantodontia e tal. E ele veio perguntar, mas Vinícius, o que aconteceu, né, tal? Tava te esperando. A gente tava, né, porque os monitores sempre prestam a prova. É óbvio que é uma prova muito difícil, que nem todo mundo consegue entrar. Mas... e aí eu não fiz a prova. Eu falei assim, eu acho que eu... E isso pra mim sempre foi uma coisa muito forte. Eu gosto muito do trabalho, eu acho que eu sou um pouco workaholic, mas eu sempre quis, assim, poxa, eu quero poder ter tempo pra passar com a minha família. A Tayane falou isso no de ontem, eu acho que isso é fundamental. Eu sei o quanto esses professores, esses residentes, têm que abdicar para estar dentro do hospital, para estar atendendo esses pacientes. E é igual você falou, é uma vocação mesmo. Então, assim, eu falei, poxa, talvez nesse momento da minha vida, eu acho que, eu prefiro fazer a cirurgia também, mas talvez mais no consultório e tal. Então, assim, de novo, a roda. Radiologia, pério, buco e acabei na implantodontia. Então, assim, e hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que é muito importante ter essa direção, assim, o que eu quero profissionalmente bate com o que eu quero pessoalmente, né? Exato. Ter essa maturidade de escolher, eu vou querer ter... Acho que você é acostumado com a família reunida, né? Que você falou, então, eu preciso... Fica aqui pra gente pensar, né? Quem faz uma dica, né? Exato. Pra quem tá pensando em escolher a área. Né? E o mestrado, doutor? O mestrado, então, na verdade, assim, a minha família é família de professores também, né? Sim. Porque a minha avó materna, os meus avós paternos, todos professores, a minha mãe professora, como a gente estava falando, né? De graduação e de especialização, enfim. E eu sempre achei legal. Mas eu falo que em casa eu tenho as duas coisas. Eu tenho o meu pai, que é um super clínico, né? A minha mãe é clínica também, mas ela agrega mais dessa parte acadêmica e tal. Minha mãe fez doutorado e tal. Então, assim, eu acho que eu pensei um pouco para fazer. Eu falei, poxa, eu vou esperar um pouquinho, vou trabalhar um pouquinho. Fui fazer especialização, pós-graduação e tal. E aí, eu acabei tendo contato com alguns professores, o Guto Giordani, o Heitor Consenza, que são caras que estão nessa parte do ensino, né? Óbvio, né? Meus professores na especialização, o professor Lioge, o professor Gustavo Zana, o professor Rafael, o professor Rodrigo. Então, assim, eu tive sempre contato com professores e eu sempre admirei muito esses professores. E aí eu falei, poxa, eu acho que tá na hora, eu acho que eu devo fazer. Eu acho que... E assim, tem um mestrado ótimo aqui, né? Na nossa cidade. Então, talvez se fosse uma coisa de viajar, talvez seria mais desafiador. Mas eu acho legal essa parte de ensino, eu sempre achei bacana. E eu comecei o mestrado, foi em 2023, porque eu entrei como aluno especial para, assim, por conta da dedicação, né? Porque o mestrado demanda de você. Então eu falei, poxa, se eu fizer em 3 anos, eu acho que acaba sendo mais fácil de eu conciliar. E eu tava dando aula e eu tava falando isso para os alunos. Eu falei, olha, eu sou um clínico, igual vocês, né? Então, assim, eu opero, eu quero passar para vocês o que é importante que vocês saibam no consultório para que vocês tenham atendimentos seguros, né? Eu dou aula de anestésio e terapêutica. Eu falei na época, eu falei, professor, ó, se eu for dar aula, eu gostaria muito de dar aula de terapêutica. Ele falou, Vini, você tem certeza? Mas você é bravo igual o Pará? Com essa carinha, doutor, me conta. E olha, eu falo que o professor Devaldo, o professor Fará, eles têm sempre essa fama, né, de serem professores bravos e tal. Mas eu falo que depois você conhece eles são demais, assim. E assim, eu acho que quando a gente está na graduação, é um perfil de professor, né? Tem que ser, Sim. né? Exatamente. Não pode ser. Eu acho que depois, na pós-graduação, se torna um outro perfil. E eu gosto muito desse perfil da pós-graduação, particularmente. Ele é mais amigo, né? Exato, porque Ele é um colega, né? Colega, é isso. Exatamente. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Então, assim, eu acho que é muito legal esse professor que vai se colocar no seu lugar, pouco tempo atrás ele estava no seu lugar, muitas vezes, né? Então, assim, eu tento sempre trazer para a clínica. Eu acho que eu fui dar uma aula de anestésio agora, deve estar com 2 semanas. E eu acho que, imagina, para o pessoal da especialização de implantodontia, será que convém eu entrar muito em mecanismo de ação, de explicar da membrana celular e tal?
às vezes a gente pode passar por isso de forma mais rápida e focar na parte clínica, na parte, pô, Vinícius, que anestésico eu tenho que ter no consultório? O que é legal para que eu consiga atender todos os pacientes? Então, assim, eu tento associar esses dois lados, Legal. entende? Trazer para a clínica, porque eu acho que todos tivemos aulas com professores incríveis, que é aquela aula que você nem pisca, e tivemos aulas que, às vezes, são um pouco mais pesadas, então a gente sempre tenta trazer mais para o clínico, e aí o clínico responde, né? Eu acho responde, mas não é que se interessa mais, é igual você falou, interage. Daí interage Exato. com o professor, né? E eu falo que isso e a música e são troca muito parecidos. experiência, né? É sinergia. É tipo assim, de você tá trocando energia com aquela pessoa que tá ali na sua frente. Eu acho que isso é igualzinho a música. Acho que o seu marido vai falar, tá vendo? Que já tocou para casas, situações onde tava totalmente, digamos, a energia do lugar tava lá embaixo e você tenta realmente dar o sangue para tentar trazer para cima, e teve lugares que você faz assim e já acende um fósforo, né? Já faz um público muito mais, com uma energia muito melhor. E assim, eu falo para quem dá aula, para quem toca, essa troca de energia é muito parecida. Eu nunca tinha pensado nisso, Também não, assim. mas é bem isso mesmo, tem tudo a ver, Se né? você dá aula para uma sala que ninguém interage, que ninguém pergunta e tal, a sua energia é uma. Agora, se você tá ali, tá todo mundo perguntando e questionando, eu acho que é super válido. E você gosta Eu gosto muito, muito. dessa troca que te questionem? Eu acho que, e assim, eu acho que é óbvio que ninguém sabe tudo, né? Mas assim, cara, eu acho que a gente tem que estar aberto. Falar, pô, se eu não souber isso, eu vou estudar e vou te trazer a resposta. Legal. Mas assim, eu acho que, e eu gosto, eu acho muito bacana, eu acho que pra aula é bom isso, né? E os alunos acabam prestando mais atenção, não tem jeito, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento no qual o perfil dos alunos está mudando muito rápido. Eu acho que os alunos, a atenção deles está mais, especialmente os alunos que estão entrando agora na faculdade, eu acho que a atenção deles está mais rápida. Então, os professores talvez acabem tendo que se adaptar um pouco a isso, sabe? Para poder entregar para aquele aluno o que ele precisa. O aluno precisa daquele conhecimento. Interessante essa sua percepção. Eu não tinha, assim... Até porque hoje, vamos dizer assim, lá antigamente, não só na minha época, acho que até na época da Tayane, assim, que é mais atual, era livro. Então a gente só tinha a gente só ia saber daquele assunto quando realmente o professor ia dar aula. Entendeu? Sim. Hoje não. Eu vou ter tal aula. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui no Google sobre o que é. Então, às vezes, o aluno já chega com alguma informação. Sim, né? E isso é muito bacana. E isso é bacana, porque aí dá para fazer essa troca. E assim, por exemplo, às vezes eu dou aulas para clínicos que têm mais experiência do que eu em clínica. E eu quero saber o que eles estão fazendo, pô, eu faço assim. E a gente tá falando de anestesia, né? A gente difunde muito uma técnica que é, por exemplo, nos bloqueios de alveolar inferior, a gente bloquear com lidocaína 2% e complementar com uma infiltrativa de articaína 4%. Então, assim, isso tem embasamento em literatura e tudo mais. E tem vários alunos aí que, apesar de ser mais velhos, nunca tinham tido essa experiência. E eu falo que, assim, Então, e da mesma forma, às vezes o aluno fala uma coisa que ele faz no consultório e que, pô, às vezes eu nunca tinha pensado nisso também. Então, eu acho que isso é ótimo, o fato de você dar aula, né? Ainda que não seja talvez uma coisa tão, graduação toda semana e tal, você se obriga a estudar. Eu acho que isso é muito bom. Você se obriga a estar sempre atualizado, porque acho que todo mundo que se propõe a dar uma aula quer entregar, né? Quer falar, não, Sim. quer que os alunos saiam falando, pô, que aula legal que foi. E às vezes... Deveria ser, né? Exato. E assim, tem assuntos que são difíceis. Eu acho terapêutico um assunto difícil. E aí um dos caras que eu sou mais fã assim, da terapêutica, eu acho que ele foi professor do professor Fará lá em Campinas, em Piracicaba, na Unicamp, que é o professor Eduardo de Andrade, que escreveu aquele livrinho Terapêutica Medicamentosa e Odontologia. Eu indico aquele livro sempre que eu vou dar aula. Eu acho que, pô, como que o cara teve a sensibilidade de entender? Falou, poxa, o dentista não tá sabendo, talvez, aonde ter essa informação. Então, eu vou sintetizar isso e vou entregar num livro, tipo, de 200 páginas. Então, assim, eu acho muito legal. Eu me identifico com esses professores que têm metodologias talvez um pouco diferentes. E a prática clínica, doutor?
Aí, essa é a minha paixão, né? Eu acho que Você gosta? eu gosto muito de atender paciente. Muito, muito, muito. Eu falo que, como tudo, tem dias e dias, tem pacientes, às vezes, acho que vocês sabem também, Sim. né? Que dão um pouquinho mais de trabalho, não tem jeito. Mas eu acho que, assim, pra mim, é clínica primeiro e depois ser professor, sabe? Eu acho que eu gosto muito de dar aula, mas a clínica pra mim é fundamental, sabe? E tem que rolar aquela sinergia também, né? Do profissional com o paciente, os É funcionários. muito louco isso, né? Porque é verdade. Eu acho que eu tava vendo um cara, acho que nem era da área de odonto, mas falando assim. Não era assim, era o Ronaldo Irata, que da área dentística, né? Nada a ver comigo, mas falando assim que depois de um tempo os nossos clientes começam a se parecer com a gente, né? Tipo, pô, é um cliente que às vezes valoriza um negócio legal, que às vezes não vai se importar de talvez gastar um pouquinho a mais, mas para fazer um trabalho, tipo, diferenciado e tal. Então, assim, eu acho que isso é muito. Eu acho que isso acaba se tornando uma realidade, né? E, e eu acho que, assim, aí é questão de equipe também, eu acho que é uma coisa, é uma dificuldade hoje em dia, É né? uma dificuldade. Eu uma falo que dificuldade. nós temos muita sorte, porque a nossa gerente que tá com a gente, ela tá com o meu pai, tem, tipo, mais de 20 anos, sabe? Nossa, que bom. Então, assim, a filha dela hoje trabalha com a gente também. Nós temos uma equipe hoje em Maringá, nós temos Maringá e Paysandu, né? Em Maringá nós temos 3, que é a Adriana, que é a nossa gerente, a Gabi, que é a filha dela, e a Rafaela, que é a adição mais recente na equipe. E a Rafa trabalha direto comigo, né? Ela me auxilia nas cirurgias, então assim. E a Rafa, se eu não me engano, ela não tinha tido experiências antes, né? E eu falo que hoje eu fico feliz, eu falo sempre pra ela, eu falo, olha, Rafa, como que, né? Ela já sabe tudo do jeito que eu trabalho, então a pessoa trabalha contigo. Importante isso, né, na hora da cirurgia. Ela vai... Ler pensamento, né? Exato. A pessoa lê é importante isso no Isso auxiliar. aqui é enxerto ósseo, eu sei que vai ser o fio azul, o fio, né? Então, assim, e isso é legal. Em Paysandu nós temos a Karina, que ela é também nossos olhos, nossos ouvidos lá também, e atende todos os pacientes com muito carinho. E eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a pessoa, ela recebe bem, ela muitas vezes ela acaba tendo que lidar com várias coisas ali em Paysandu, porque a gente tem a Adriana, que é a nossa gerente, ela acaba revezando, né? Tá aqui, tá lá, para poder ajudar a gente a gerir isso daí. Mas a Karina tem dias que ela tá sozinha, coitadinha. E assim, não é fácil, né? Não é fácil lidar com o público, não é fácil. Assim, então... Porque às vezes eles não vão falar pra você, né? Eles despejam nela, né? Eu sempre falo que a recepção é o paralama ali o para-choque da clínica é a recepção. Né? Exato. E Elas assim... que escutam. Quando chega na exato. gente, eles já estão mais... Já tá mais mansinho, Já, né? já descontou, tadinha das meninas. Então eu acho assim que, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito legal. E a Gabi e a Adriana estão com a gente há mais tempo, a Rafa e a Karina há menos tempo, mas todo mundo trabalha, assim, realmente veste a camisa e assim, eu vejo o tempo todo, a gente tem o grupo dos dentistas, gente precisando de auxiliar, de É o que mais recepcionista tem. e tal. Acho que Porque- toda semana, né? Acho que não tem uma semana, dá até pra falar que não tem um dia. E toda alguém vez não que eu tá vejo pedindo. aquilo lá, eu falo, "Ufa, graças a Deus, a gente tá... Tem que agradecer, doutor. E assim, uma coisa, até um elogio que eu faço a vocês é que, olha, sempre os pacientes que a gente tem essa parceria muito legal, que eu acho que é bacana para todo mundo, mas os pacientes sempre falam que são muito bem recebidos, muito bem Que bom, cuidados. que bom. A A gente gente dá um alívio, assim. A gente fica feliz em saber disso. E aí, assim, a questão clínica, eu acabei me envolvendo mais com a parte de cirurgia, porque meu pai faz prótese, né? A minha noiva acabou de fazer especialização em prótese também. E eu faço cirurgia e periodontia hoje no consultório, né? Eu faço praticamente só isso, não faço restauração, nada disso. Não tenho Só muita, o que gosta, não né? tenho muita aptidão para isso também, Thaís, eu vou ser bem sincero. Mas, assim, eu falo que eu tenho muita sorte, sabe? Os meus pais já tinham um nome, trouxeram, obviamente, muitas oportunidades pra gente, pra mim, pra Camila, que viemos depois, né? Mas eu falo também que, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade, sabe?
é o nome, não é só o meu nome, é o nome dos meus pais, né? Então, assim, desde que eu saí da faculdade, eu falei, cara, eu preciso ficar bom rápido, eu preciso fazer curso, eu preciso, né, estudar com os caras, né? Então, eu sempre fui, assim, tanto na especialização de implante, eu fiz curso com a professora Olivia Tolentino, o professor Thiago, fiz sedação, fui fazer lá em Campinas, eu fiz curso com o professor Heitor Consenza, a parte de cirurgia guiada também, eu me envolvi muito com isso, porque eu falo assim, cara, se o implante estiver bem posicionado, a vida do protesista depois, que vai ser ou meu pai ou minha noiva, fica muito melhor, Vai facilitar. né? A sua também, né? Que não vai escutar depois. E eu sempre falo assim, se eu sou um paciente que precisa fazer implante e tá adiando, não tá fazendo isso por uma questão de medo do procedimento, ter uma recuperação ruim e tal, e alguém me conta, fala assim, olha, tem uma técnica que você vai fazer com uma recuperação super boa, você vai instalar esse implante com precisão, rapidez e segurança, ele vai ficar na posição certinha que tem que ficar e você vai ter uma recuperação super tranquila. Eu, com certeza, faria essa técnica. Com certeza. Então, assim, e aí que o meu planejador sempre elogia os tomes de vocês. É o Cássio, né? Que a gente conversa bastante. E, assim, eu sei que às vezes, eu falo assim, que às vezes alguns casos têm dificuldade, né, de Idoso, né? e assim, às vezes porque tem pouco dente, não tem muito, né, muita referência para escaneamento, especialmente, eu acho que é o mais difícil, né? Sim. Mas é isso que é legal, né? Essa troca, por exemplo, lá na radiologia, a gente teve que estudar um pouco, né, Tayane, Sim. sobre isso para poder oferecer, né? Porque a gente, basicamente, hoje a radiologia, ela não é só o feijão com arroz, né? Sim. Não é só a radiografia, hoje é o escaneamento, né? Graças a Deus, não é mais o molde, né? Uhum. Mas Nossa, sim. a radiologia não é só isso. E muitas vezes as pessoas pensam que é só isso. E o Dr. Vinícius está aqui para contar para a gente que realmente não é conversa nossa, né? Não é A só gente isso mesmo, né? quis abrir uma radiologia para atender dentistas exigentes como você, né? Então não é só fazer uma tomografia lá, não. A gente quer. Faz a guia tomográfica, aquele trabalho todo que a gente dá. E a gente sabe que essa partezinha nossa vai influenciar no tratamento de vocês. O paciente às vezes pergunta se tem a possibilidade, assim, eu falo assim, olha, lá eles já sabem o jeito que a gente trabalha, a gente sabe que vão ser exames que vão ter uma qualidade top e que não vai ter o risco de ter que repetir, de ter que fazer de novo. Então, assim, eu acho que, assim, é óbvio que acontece às vezes, e alguma alteraçãozinha, o paciente se mexeu na hora, tal, a gente sabe. Sim. Mas, assim, a gente sempre fala, olha, lá a gente não tem dor de cabeça para nós e para você. Então, assim, Esses dias eu sentei no computador onde fica o nosso aparelho, né, na sala onde fica o nosso aparelho, aí tem escrito assim, tal dentista assim, tal dentista assim. As meninas já sabem, assim, não, esse daqui a gente tem que fazer, olha, ele gosta assim, ele prefere assim, né? E eu acho legal isso, porque até elas lá, né, que fazem os exames têm um relacionamento, assim, com elas conhecem, não, tal doutor, ele gosta assim, não, ele gosta que envia assim. E assim, acho a gente legal precisa isso. de agilidade muitas vezes, por exemplo, essa semana nós estamos atendendo um caso de Portugal. Ah, verdade. Ele foi semana passada. E a gente precisava de agilidade, porque o cara vai ficar aqui poucos dias, a gente precisa fazer a guiada nele e tal. E, pô, vocês fazerem o Daikon e a STL e mandarem pra gente no mesmo dia, facilita muito a logística lá em Curitiba, porque o Cássio, na verdade, vocês sabiam, não sei se vocês sabem disso, o laboratório é em Curitiba, só que o Cássio planeja de Araraquara. Não Então, sabia. Eu também, porque Eu já falei tanto com o Cássio, assim, mas pra mim era Curitiba, sempre foi, eu falei, eu vou aí, quando eu fui em Curitiba a última vez, eu falei, eu vou aí conhecer o laboratório, conhecer você e tal. Ele falou, cara, eu moro em Araraquara. Eu falei, nossa. Pode ir lá no laboratório, mas eu moro em Eu não Araraquara. sabia, eu falei, eu fiquei surpreso. É que essa coisa do digital a gente não imagina. Sim. Mas, então aí é muito interessante isso de ter essa agilidade, poder falar para o paciente, falar, não, querido, pode confiar que a gente vai te entregar no período que você precisa e tal. Vai voltar para Portugal. Vai voltar para Portugal tudo certinho e tal. Então, assim, eu comecei a me envolver muito com essa área de cirurgia guiada. Eu acho que hoje no consultório 80% já é guiado. Assim, a gente faz realmente algumas situações onde o paciente, às vezes, é um caso que tem um pouquinho mais de disponibilidade óssea e o paciente, às vezes, tem dificuldade financeira de investir um pouquinho mais. Mas sempre que possível, guiada. Eu falo assim que, às vezes, os colegas têm a percepção de que a guiada é para casos no limite.
E hoje, não, a gente trabalha com a guiada para tudo. Então, assim, eu acho que traz muito mais conforto para o paciente, traz muito mais precisão no nosso planejamento. A gente não vai ter o risco de, digamos, como era, né, que antes, quando a tomografia não era tão acessível, né, talvez. Sim. Mas de abrir aí ver como é que tá e tal, e assim, isso é bem ansiogênico, acho que pro cirurgião também. Gostei da palavra. Você vai pensar assim, puxa, a hora que nossa, parece que tem altura, mas e aí, né? A hora que eu chegar aqui eu vou ver como é que tá. Ainda tem gente que gosta de trabalhar assim, ansiogênico. Gosta de viver na emoção, Gosta de viver na emoção. Então assim, e aí, pô, imagina que legal você saber que implante que você vai colocar, onde você vai colocar, que pilar que você vai usar. Então assim, eu acho que só traz coisas boas. Então eu acho que a guiada é hoje... e o meu pai, ele é um pouco... Meu pai se formou em 95, né? Então ele trabalhou muito tempo com o meu primo, que trabalhou lá fazendo implante pra gente no consultório, trabalhou. Eu acho que ele não trabalhou mais um pouquinho depois que eu me formei. Eu não tinha nem terminado a especialização. Então, meus primeiros casos, o meu primo ia lá comigo, assim, sabe? Então, o Dr. Gabriel, ele é um cara assim que eu falo, tive muita sorte, sabe? Eu tive muitos mestres assim e às vezes professores mesmo. E, pô, meu primo que ia lá comigo, operava junto, a gente, né? De você dividir aquele momento com alguém mais experiente que você, super bacana. E aí o meu primo, ele é um implantodontista que é mais, eu brinco, mais raiz, né? Tá mais acostumado. Até então não fazia os casos da guiada e tal. Então, assim, o meu pai estava acostumado com essa forma de trabalho. Então, imagina, chega alguém novo e vira de cabeça para baixo a forma dele. Desafiador para você. Exato. E pra ele também. Eu me coloco no lugar do pai dele, pra ele também. Eu acho que é mais desafiador pro pai dele. Você institui... Não, mas ele conseguir convencer o pai dele, que já tem uma opinião formada, que já deu certo tantos anos, por que eu vou mexer? Que deu certo tantos anos. Esse é o ponto. Eu acho que você tocou no ponto, assim. E o meu pai... eu acho que, claro, a minha mãe também, mas a minha mãe a gente acaba fazendo... Eu faço uns caras de parodontológica dela. É muito mais frequente o meu trabalho com meu pai, né? Então, meu pai teve que fazer muito mais concessões nesse sentido. E eu acho que, no primeiro momento, ele foi um pouco resistente. Eu acho que todos somos, né? Você imagina, a gente tá vendo alguns casos de cirurgia robótica. Talvez, sei lá, daqui 20 anos, alguém fica falando, Vinícius tá fazendo cirurgia guiada ainda. Sim. Você tem que comprar um robô que vai fazer a cirurgia, não sei. Então, talvez eu seja resistente no futuro, mas assim, eu acho que quando a gente faz uma coisa e tem resultado positivo pra gente mudar, eu acho que é um pouco, né? Então, assim, foi um trabalho gradativo. E hoje, quando eu falo que quando o implante, a emergência protética tá no meio da coroa, aí eles falam assim, realmente, é legal. É que eu consigo perceber, doutor, que você teve muitas oportunidades e você soube aproveitar todas elas e você é grato. É difícil hoje em dia ver isso. Passou um nome que você falou que você não agradeceu. Respeito, você honra seus pais, isso. Parabéns. Muito obrigado. Assim, e eu falo que acho que a gente acaba sendo reflexo de todas essas experiências, né, que vão construindo a gente. Alguém contribui com um pouquinho e tal. Então a gente vai trazendo isso, né, para o que a gente faz. Eu falo que às vezes você vai lá, tem uma aula com um cara e você tem um insight, puxa, que legal. E você traz aquilo, né? Eu acho que quando a gente faz um curso, o nosso objetivo é voltar diferente do que a gente foi. Sim. Né? Se a gente volta igual, eu falo, pô... agregar, né? Eu acho que eu sempre falo, o meu marido, eu gosto de fazer curso, ele fala, e aí, dessa vez? Eu falo, amor, eu sempre vou aprender um pouquinho. Se eu não aprendo da minha profissão, eu aprendo pessoalmente, ou eu aprendo alguma coisa de clínica, o que eu posso mudar. De empreendedorismo, né? De empreendedorismo. Então, acho que tudo a gente troca um pouquinho, né? Tudo agrega. Eu fui em São Paulo recentemente, eu fiquei com o professor Marcos Pita, que é da Bucomaxila, assim, um dos grandes nomes, até, enfim. E ele, pô, e assim, nossa, eu tava assim, né? Pô, os professores daqui vão fazer curso com ele lá em São Paulo, né? Eu tava assim... Nossa, ele... Ansiogênico. Ansiogênico. E vocês precisam ver que pessoa com uma simplicidade bacana, assim, e ele faz ortognática. Eu não faço ortognática hoje, talvez, quem sabe, no futuro. Mas cara, você tá ali com pessoas que estão no alto nível, você sempre aprende. Eu fiquei uma semana com ele lá em São Paulo.
Acabou que eu assisti uma cirurgia do Guto Giordani, que é da periimplantoodontia também. Eu acabei, por um acaso, eles são bem amigos e tal. Eu fui operar no consultório, acabei conhecendo ele também. Mas eu falo que quando você sai, quando você se propõe, eu não sei, parece que a energia flui e você sempre traz alguma coisa. Sempre. Doutor, que legal esse papo. Acho que a gente passou pela infância, adolescência, faculdade, profissão, e a gente gosta de encerrar nosso papo com um jogo rápido. Maravilha, eu assisti pra pensar nisso. Eu assisti, tem que fazer outras agora. Eu assisti que eu já tava... Tayane, começa na ordem trocada. Ele esquece. Uau. Mas ele é muito inteligente. Agora eu fiquei nervosa. Nossa. Tem uma pergunta em particular que eu fiquei pensando, desde quando eu vi a primeira, eu falei, o que eu vou responder? Mas pode falar. Qual o superpoder? Não, essa não é essa não. Mas qual o superpoder o doutor gostaria de ter? Eu acho que o de voltar no tempo. Voltar no tempo? Por quê? Porque a gente sempre fica pensando nas coisas que a gente poderia ter feito melhor, né? Eu acho que faz sentido. eu às vezes fico remoendo isso. Poder voltar e poder conseguir mudar. Exato. Livro, filme ou podcast? Livro. Livro? Livro. Eu leio bastante, eu gosto muito de ler. Se o doutor for seguir a minha ideia, no dia do seu velório, qual música a Camila vai pôr pra tocar? Essa é nova, hein? Essa agora Essa é nova, hein? Ah, pera lá. Que ela vai falar assim, é a música que ele mais gosta. Dream On, da Aerosmith. Qual? Dream On, da Aerosmith. Eu gosto. Vou compartilhar a minha, Everlong. Do Foo Fighters? Do Foo Fighters. Ah, muito legal. Se meu marido não tocar essa... Eu vou escrever pra ver se eu lembro. E você, Thaís? Não sei. Não sabe? Não sei. Eu não tô pensando nisso. Primeira coisa que você faz quando acorda? Primeira coisa que eu faço é colocar soneca do despertador. Boa, obrigada pela sinceridade, doutor. Eu já ia responder, eu abro o olho. Filhos. Eu sempre quis. Sempre quis. Sempre. Esporte favorito. Musculação. Deixa eu ver aqui. Se tivesse que escolher um dente. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ele ficou estudando dente por dente. Eu fiquei pensando o seguinte. Olha, primeiro, o guia cirúrgico, para fazer a guiada em cima, adapta bem. Então, o dente de cima já está excluído. Eu acho que um molar inferior, primeiro molar inferior de algum dos lados para o guia poder apoiar para colocar os implantes, entendeu? Ninguém pensou nisso. Todo mundo pensou como que ia mastigar. Na verdade, ninguém vai mastigar, porque é um dente só, Exatamente. Então... Eu fiquei, mas essa pergunta eu fiquei pensando, nossa, eles vão perguntar estudou, e eu vou... Ele foi lá, pegou o modelo... Deixa eu ver se eu tenho mais higiênico. Pegou o modelo, deixa eu ver como que vai encaixar. Viagem dos sonhos. Viagem dos sonhos? Puxa vida, não sei. Eu acho que Nashville, nos Estados Unidos. Por causa da música. Da música, eu não sabia. Cidade da música. Que dizem que onde você vai tem gente tocando, é muito bom e tal. Uma coisa que eu sempre quis. Aquela eu sei porque eu sou muito culta, assim, né? Qual seriado? Qual seriado? Irmãos à Obra tem uma temporada deles que é em Nashville. Ah, e daí que legal. aí fala, né, que é a cidade da música, tem até... Não lembro se é um violão, uma guitarra gigante lá. É bem legal. Isso que é muito legal. E é voltado pro country lá, né? Exato. Tipo assim, aí na verdade... É que o country meio que começou assim, exato. né? Se você for ver o estilo, né, do rock and roll, ele vem de outros, né? Ele é um estilo que foi derivado do blues e de várias coisas, né? Então... No livro, na autobiografia do Dave Grohl, ele fala um pouco sobre o começo do rock, de quem ele era fã, tudo. Dave Grohl é um cara diferenciado também, né? Ele é. Eu adoro. Eu sou fã de Foo Fighters, assim. Então, acho que eu já até falei aqui, né? Do Foo Fighters. É a minha banda que vai tocar. Doutor, foi muito bom te conhecer, muito viu? Obrigado, eu fico Que feliz. legal. Gostei muito de
assim, né? Fiz faculdade com a sua tia, né? Não que eu seja tão mais velha assim, né, gente? Mas eu fiz Logo faculdade ontem. com a Jônia, com a tia dele. A família de vocês é uma referência aqui em Maringá, eu sei porque o meu sogro, ele mora lá perto do consultório da clínica de Que vocês. legal, que legal. E conhece seu avô, né? Que Nossa, também, sim. acho que meu sogro mudou ali. Meu marido tinha 2 anos de idade, então, assim, muitos anos atrás. Então, a gente sabe que é uma família de referência boa. Muito obrigado, E a pessoal. gente ficou feliz que você vai dar continuidade nessa Foi referência. muito importante receber você aqui e contar a sua história e um pouco da sua família também. E parabéns, viu? E muito obrigado. Eu agradeço vocês. Eu acho que quando eu vi essa iniciativa, eu achei muito legal. Eu fiquei falando, pô, se vocês me convidassem, ia ser muito legal. Eu iria com o maior prazer, tá, né? E aí veio o convite, a Tayane me falou esse convite, eu falei, nossa, que legal, vou, com certeza. Eu acho que, assim, eu acho que a valorização da nossa parceria, da nossa profissão, ela vai muito além de parcerias comerciais, mas desse espaço que vocês dão, da gente conversar e trocar uma ideia, para que a gente se conheça, né? Eu acho isso muito legal e eu parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço muito o convite. Obrigada. Isso, presente. Ai, Agora eu tô lembrando. agora o nosso patrocinador. Nosso patrocinador não deu segmento na carreira de música, ele é lojista. Ai, gente, Então ele muito patrocina. obrigado, muito obrigado. Nossa. Muito obrigado. Nosso patrocinador, daqui a pouco ele vai falar assim, não, essas meninas não tá dando, elas se envolvem tanto nas conversas que elas esquecem. Pessoal, a gente sempre tem essa troca muito legal, sempre aprende um pouco. Espero que você tenha levado um pouco da gente Com certeza, também. com certeza. Esse foi mais um Primecast. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.